Hoje é a nossa última reunião, né, de 2020 e a gente vai falar, como a Ivana tinha dito, vamos falar sobre manobras na sala vermelha e retirada de corpo estranho. Então, assim, vocês que já participaram da liga sabem que fazer parte da liga e fazer plantão ali na sutura não é apenas polirralado e os politraumatizados, né, tentei fazer uma nova palavra, politraumatizados e polirralados e sutura. A gente tem várias manobras que a gente pode fazer dentro da sala do trauma, e dentro dessas manobras eu separei elas, as mais importantes, mais ou menos seguindo um pouco a ordem do ABCD. Tá, beleza, então vamos lá. Então, não sei se algum de vocês já viu isso aí, mas a gente vai explicar, na verdade a Ana, essa super residente, vai explicar como que tu segura e monta um laringo para entubar, porque antes de saber entubar, tu tem que saber montar o laringo, checar o teu material, esse é o mínimo, né? Precisa saber ventilar também, mas ventilar com uma aula teórica fica bem complicado de explicar. Então, na lâmina, se vocês observarem ali, ela tem uma pequena fenda ali na parte inferior dela, bem ali embaixinho, vocês podem ver aqui no cantinho. Tu tem que segurar a lâmina com a mão direita e o cabo com a mão esquerda, e ele tem esse risquinho aqui, ele encaixa, tem um cabinho ali na parte do cabo do laringo, e ele encaixa bem dessa forma que vocês podem ver nessa foto maior ali, a direita, esquerda, não sei, aqui no cantinho. Encaixando, tu tem que ficar dessa forma, tu tem que testar a luz. Nessa parte aqui que tem ranhuras, deixa eu colocar o computadorzinho aqui. Nessa parte aqui que tem essas ranhuras, quando a luz, ele encaixou bem e a luz não está funcionando, tu pode dar uma rodadinha nessas ranhuras. Principalmente a galera que vai formar, daqui a pouco vai fazer plantão aí em lugares que tu nunca não sabe nem qual que é a procedência do material. Sempre quando tu chegar no plantão, teste os materiais de emergência, isso é bem importante. Então, isso aqui, ele roda, essa lâmpadazinha, ele roda e às vezes só tá um pouco, não é nem questão de pilha ou que tá mal encaixada, é só dar uma rodadinha na lâmpada que ela começa a funcionar. Tem que testar sempre antes de sedar o paciente. O mais adequado seria a gente testar sempre ambu, tudo no começo do plantão. A gente acaba não fazendo isso, mas seria o melhor. Se a luz não ligar, apesar da luz ligar, é importante que vocês deem uma apertadinha assim no cabo da lâmina, como se fosse dar uma batidinha no cabo da lâmina, porque às vezes tu encaixou, ela acende e daí na hora de tu fazer força, de tu laringoscopar, ele fica um pisca-pisca, vira uma rave dentro da via aérea do paciente, e às vezes tu laringoscopou, viu a via aérea e de repente fica aquele pisca-pisca e enche de sangue, enche de secreção. Então isso não é legal e causa bastante estresse e mata bastante miocárdio. Vocês são jovens ainda, mas a gente perde bastante miocárdio, principalmente no começo dos primeiros plantões. O certo para tu segurar a lâmina é com a mão esquerda e ela virada para fora. Isso é bem importante. A gente vê direto acadêmico e R1, na hora da emoção, do nervosismo, pega a lâmina ao contrário ou pega a lâmina com a mão direita. Ele tem essa ranhura aqui, esse mais altinho, porque isso aqui tu encaixa a língua do paciente e tu tomba a língua da paciente para a esquerda. Então tu coloca aqui na lateral e empurra a língua para a esquerda. Essa parte aqui, a ponta da lâmina, tu vai encaixar ela nessa região da epiglote. E é essa visão que tu deve ter. Não precisa fechar um olho. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas geralmente a pessoa pegou a lâmina e ele já fecha um olho, assim. Não sei se melhora a profundidade, nunca li nada sobre isso e talvez alguém da oftalmo possa falar a respeito. Mas não precisa fechar um olho para entubar. Quando tu tem essa visão, aqui são as cordas vocais, aqui tem um vácuozinho preto, né, que ali vai ser a via aérea principal, e aqui tu tem que ver isso aqui mesmo, na hora que tu for entubar. Na hora que tu pegar o tubo, se certifique que o balonete, isso é bem importante, que o balonete esteja vazio, porque, por exemplo, vocês não veem isso muito ali no São José, eu acredito também no regional, porque a equipe da emergência, a equipe da enfermagem da emergência, eles são muito bem treinados, então eles
eles sabem lidar com emergência. Então, eles já testam o valonete do cuff ali, do tubo, e já esvaziam imediatamente. Mas, às vezes, tu vai fazer plantão em algum outro lugar e o cara te dá o tubo, o balonete insuflado. E daí tu acha que tu não tá conseguindo e na hora do nervosismo, às vezes, tu não percebe que, na verdade, é só o balonete aqui que tá insuflado, por isso que ele não tá entrando. E vocês têm que empurrar o tubo nesse buraco preto. Parece bem simples, né? E geralmente na verdade. Mas tem toda uma técnica de pegada, de tu não fazer a alavanca com a mão e sim empurrar o cotovelo. O que mexe não é o punho, não, tu não faz supinação e pronação, o que tu mexe é o cotovelo, então tu vai erguer o teu cotovelo, afastar o teu cotovelo do corpo. Lembra desse movimento? Tu afasta o teu cotovelo do corpo e não tu faz pronação e supinação. Não pensa, tem um macete que não se coloca comida na via aérea, então não põe sopa, não prona sopa na via aérea. Bem besta, mas é um macetinho. E tem essa marca preta em todos os tubos, não sei se vocês já observaram. Essa marca preta significa que quando o certo eu sei que geralmente acontece, tu viu a via aérea, tu empurra o tubo assim, vai com Deus, que é pra estar lá. Mas o certo é tu observar o tubo entrando e tu ver essa marca preta aqui na região próxima ali das cordas vocais. Passou o preto das cordas vocais, tu pode parar, tu não precisa empurrar tudo. Dias atrás, eu com o SAMU fui buscar um paciente e o cara do plantão tava super nervoso, falando assim, ai, que bom que tu chegou, porque eu acho que eu vou ter que drenar o tórax, olha só, tá desaturando, e eu não tô escutando nada, que é esquerda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fui ver, o tubo tava assim, ó, o ventilador tava conectado quase na boca do paciente, o tubo tava inteiro enfiado e o tubo tava seletivo. Era por isso que a paciente não tinha o escuto daquele lado e nada, tava atelectasiado. E isso causa desaturação, principalmente paciente com evento pulmonar. Se tu não conseguir entubar, esse também é um macete do Medicurso, não conseguir entubar, aquele que eu faço. Quando tu tem uma necessidade de via aérea definitiva e tu tem dificuldade de intubação, seja por lesão na face, seja por qualquer motivo, tu tem uma indicação de fazer cricostomia. A cricostomia é diferente da tráqueo. Quem já acompanhou tráqueo, já viu, a tráqueo, ela tem todo um preparo, questão de campo estéreo, material mais adequado, tu tem um afastamento, é quase uma valsinha lá, encaixa os dois long backs ali na bundinha da tireoide, tem todo um rolê técnico. A crico não, uma crico bem feita, ela deve durar menos de 1 minuto, no ideal menos de 30 segundos. Tu palpa aqui a proeminência da cartilagem tireoide e logo abaixo tem a membrana cricoide. Esse é o ponto que menos tem coisa entre a pele e a via aérea principal. O correto tu faz uma incisão na pele, aonde tu palpa a membrana cricoide. Se tu palpou e tá sentindo o arco da tireoide, da traqueia, tu tá muito para baixo, é mais para cima. Palpa mesmo a proeminência, logo naquela partezinha. Tu vai fazer uma incisão transversa ali e faz secção. A dissecção é meio romba. Vai dar umas babadas, nada de eu vou fazer uma cricostomia, por favor, me traga um cautério. Não tem esse rolê, entendeu? Incisão, METS ou uma Kelly, furou a membrana cricoide, estou dentro da via aérea. Furando a membrana cricoide, se possível, colocar não tem, onde que eu faço plantão ali, não tem tráqueo de plástico, não dá para fazer crico, aquilo ali é para ser uma via aérea, porque tu não conseguiu fazer, geralmente provisória, se não tiver balonete, né, a gente já discutiu isso previamente, tu não conseguiu, é uma coisa de emergência, tu não tem negócio de cautério, periquito papagaio, é para tu salvar a vida do paciente mesmo. Se tu não tiver uma tigrinagem que às vezes a gente faz, não tem ninguém na hora da emergência lá, tu tá lá em Itapoá, que nunca vi uma cidade pra ter tanta desgraça igual Itapoá, tá lá em Itapoá e a enfermeira não acha, o técnico não acha a traqueoplástica. Tu pode pegar um tubo pequeno, um tubo de intubação normal mesmo e colocar ali na região. O ideal, se tu conseguir colocar algo com balonete para tu insuflar, melhor. Já no B,
O mais famigerado é o pneumotórax. Pneumotórax, hemotórax. Quando a gente tem pneumotórax, hemotórax, algo que esteja comprometendo o B na sala de emergência, o que a gente precisa fazer é a drenagem torácica. A drenagem torácica, o mais adequado é a gente fazer entre a linha axilar anterior e a linha axilar média, mais ou menos no rebordo da quinta costela. Lembrar que tem que ser no rebordo superior da costela, porque abaixo ali no rebordo inferior da costela superior é meio difícil, né? Pensa assim, ó, aqui é a costela 5, aqui é a costela 6. Aqui embaixo da costela 5 tem vaso, então vai sangrar. Aqui em cima da costela 6 não tem nada. Então tu vai fazer uma incisão, tu vai fazer uma incisão transversa no sentido dos arcos costais, uma incisão. Pega pele, derme, principalmente se for um caso igual esse da radiografia, que é um pneumotórax hipertensivo, não é para ficar polenteando, tem que ser uma coisa mais incisiva, mais rápida. Tu faz uma incisão transversa no sentido dos arcos costais, abrindo com a lâmina mesmo, pele e derme. Não dá para ficar aquele branquinho, sabe quando você abre o coloridinho da pele, fica aquele branquinho, daí tu não consegue secar. Tem que parecer gordurinha ali na região. O macete mais fácil é, tu encosta a tua tesoura, a tua Metz ou a tua Kelly no rebordo superior da costela, que tá cheio de gordura, músculo, periquito, papagaio, lá aqui tá o pneu. Tu encosta a tua Metz no rebordo, não precisa ficar aquela dissecção, fica lá aquele negócio sangrando, demora 10 mil anos, não. Tu encosta a Kelly no rebordo superior e empurra. Tuf, abriu. Abriu, tu abre a Kelly e volta com ela aberta. Que daí tu já consegue abrir o espaço, chegar no espaço pleural. Não é para me enfiar a Metz inteira ou a Kelly inteira dentro do tórax do paciente. Senão daqui a pouco vocês vão estar drenando pericárdio e vão estar falando, foi a doutora Dai que ensinou. Não, tu faz uma pressão, mas não jogando todo o peso do teu corpo. Uma pressão mais controlada, mas é uma pressão constante, é firme assim. O que eu falo geralmente para os meninos quando eu estou de plantão é entre com o R1 em campo, não fique só assistindo de fora. Peça para entrar, tudo bem, às vezes tu não vai fazer porra nenhuma, o R1 vai ficar bufando para ti, mas peça para entrar, para tu ver de perto, para às vezes ele te deixar colocar o dedo lá dentro, para tu sentir o que tu precisa sentir. Para tu ter noção de qual é a intensidade da força que tu tem que fazer, porque o já visto fica muito mais fácil. Tá, tu entrou na cavidade pleural, sempre dê um passinho para trás quando tu for fazer isso, principalmente se for hemotórax maciço, não fica sem meio o resto do plantão. O ideal, né, é que tu coloque o teu dedo tem que passar. Se tu vai fazer uma drenagem torácica em adulto, que o teu dreno tem 28, 30 ali de tamanho, o dedo tem que passar. Tudo bem, tem o Eduardo, que vocês conhecem, residente, o dedo dele é da grossura dessa garrafinha. Às vezes o dedo dele não entra, o dedo indicador, às vezes ele coloca o dedinho. Mas o ideal é que teu dedo passe com facilidade e tu consiga tocar o espaço pleural, para tu ter certeza que tu tá dentro da cavidade torácica e não que tu tá intraabdominal. Isso acontece. Às vezes tu tem certeza que tu tá num lugar alto, que tu acha que tu tá na cavidade torácica. Aconteceu esses tempos atrás ali no São José, que o paciente tinha uma hérnia diafragmática traumática e no final acabaram drenando o baço do paciente. Então, palpe ali o que tu tá, não é, aquela enfiada do dedo não é apenas meramente comemorativa, é para tu sentir o teu dedo passando entre os arcos costais, entre a musculatura e os arcos costais, de preferência reto. O que acontece muito aqui tem 3 arcos costais. Aí o pessoal acaba fazendo a incisão aqui e drenando aqui em cima ou drenando embaixo, uma coisa no joelho, assim, não precisa, o dreno não quer virar um escorregador, ele quer ficar retinho mesmo. Então, palpa para tu sentir, se tu sente pulmão, se tu sente esse tipo de coisa. Um outro macete é quando vocês forem fazer a anestesia, às vezes trocar por uma agulha maior. Por exemplo, tu vai fazer anestesia com a preta, tu troca por uma agulha rosa, que ela é mais comprida, e ergue o cotovelo para que tua seringa fique direcionada para baixo e dê uma aspiradinha para ver se vem ar e ver sangue, que daí isso também dá mais tranquilidade que tu tá no lugar certo. Tá. Palpou, tu vai pôr o dreno. Qual que é o sentido do dreno? Tu
vai pegar com a Kelly a parte do dreno, cheque, por favor, se a parte que tu tá passando é a parte que tem os furinhos. Se os furinhos ficar para fora, tá errado. E tu vai colocar no sentido, em direção às costas do paciente e ao ombro. Pensa que tu tá tentando atingir o dreno aqui na saboneteira do paciente. Tu vai mirar para trás, né, para as costas e superior. Tá. E no C, quando a gente fala em C, o que o pessoal geralmente pensa em manobra na sala vermelha é no acesso central. Qual que vai ser a técnica do acesso central, como que faz, como que passa, periquito papagaio. Só que, na realidade, o melhor para o paciente chocado, depois do periférico, se o paciente não tem, é isso aqui, é a veia safena. E a gente tem, a veia safena é facilmente, na verdade, é flebotomia, né? A veia safena é facilmente identificada porque a gente tem esse negócio aqui, que não importa se o paciente é gordo, é magro, o que tem, que é um negócio ósseo, que é o maléolo tibial. Eu sempre falo para os meninos, principalmente na região, na cirurgia de hernia inguinal, os reparos anatômicos ósseos, eles não mudam independente se o paciente tem MC de 15, de 30, de 150. Não muda. O osso está ali, entendeu? Então, tu palpa o maléolo medial. Quando a gente palpa o maléolo medial é para dentro da perna, então nada de ficar tentando caçar ali na lateral, tu roda, rotaciona um pouco a perna do paciente para medial, o pé tá aqui, você faz esse leve movimento, tu palpa o maléolo medial, aqui tem o nervo safeno também, né, que faz o pé ali. O ideal é que tu faça mais ou menos uns 2 dedinhos para cima do maléolo, que daí tu não tem menor chance de tu pegar o nervo safeno. Essa é a incisão que o pessoal geralmente faz quando eles vão fazer flebotomia, por exemplo, para ressecar a safena em cirurgia de varizes, mas na emergência, paciente chocado, não tem acesso, eu particularmente indico que tu faça uma incisão desta forma. Eu acredito que fica mais fácil de tu achar o vaso, isso na pele, né? Tu vai dissecar a veia ali, não é tão simples, mas depois que tu vê uns 2, 3, tu consegue fazer com tranquilidade. Dê preferência a esses movimentos com a tua pinça. Tu achou uma coisa que tu acha que é a veia, disseque ela 90 graus com a veia, e não nesse sentido igual tá mostrando ali, ficar fazendo assim, a veia tá aqui, ficar fazendo masquelado aqui, porque se vocês lembrarem, a veia tem ramos. Então, se tu fizer assim e aqui tiver uns raminhos, eles vão acabar sangrando e diminuindo a efetividade da tua flebotomia. Depois que tu dissecou e tu tá vendo o vaso certinho, a veia safena é enorme, se vocês quiserem, vão uma quarta-feira no plantão que eu mostro a minha, que a minha é só apertar um pouco a perna, ela fica desse tamanho. A safena é bem fácil de achar mesmo. Vocês vão laçar ela, passar a Kelly de forma delicada por baixo. Por isso que vocês precisam entrar junto e treinar, porque senão é uma coisa que vocês precisam já terem visto, ou pelo menos terem treinado para vocês sentirem. É bem simples. Clínico consegue fazer isso, é factível. Vocês vão laçar a veia safena por baixo, dessa forma, né? Então, considerando que aqui é proximal e aqui é distal, e aqui é safena magna. Distal, no caso, é o pé, né? Tu vai passar 2 fios de algodão de preferência, né? Um distal e um proximal. O distal, o perto do pé, tu vai amarrar. Tu passa um fio, repara aqui, um fio, repara aqui. O perto do pé, tu puxa bem para baixo, o máximo que tu conseguir, e vai amarrar, sem rasgar a veia. Tu vai amarrar ali. E o de cima, tu não vai amarrar. O de cima tu deixa reparadinho aqui. Aí tu faz uma incisão pequena, tem que tomar cuidado com isso, se tu não tiver, tua lâmina ficar meio cega, porque às vezes a gente usa a lâmina ali, corta uma vez a pele, já não corta mais nada. Também dá pra fazer com a tesourinha, dar um cortezinho. Então tu veja, como tu tem esses 2 reparos aqui, tu consegue movimentar ela com mais tranquilidade. Tu vai fazer um corte no vaso, cuidando para que ele não transfixe ele, para que ele não corte completamente, abrindo só um buraquinho. Fazendo isso aí, tu vai pegar um catéter, qualquer catéter que
fácil, tipo uma sonda uretral número 14, uma sonda nasointeral é muito grande, mas uretral ou gástrica, que são mais curtas, e não pedir uma calibragem tão grossa, porque dependendo do vaso, ele é mais fino. Se tu pedir um 12, um 14, fica ótimo. E com essa mão, com a mão esquerda, tá passando aqui o catéter com a mão direita, com a mão esquerda, tu relaxa esse ponto que a gente viu que era o proximal. E o pé aqui ainda tá amarrado. Tá, beleza. Então, tu vai fazendo esse controle com a tua mão esquerda que tá segurando o proximal, mais perto do joelho. Passado a sonda, tu vai fazer um nó, amarrar ali a região para que a sonda não saia. Um outro macete que às vezes dá, como tu deixou os dois seus compridos, tu dá uma deitadinha nessa sonda e amarra, o distal tá amarrado aqui no vaso. O distal tá amarrado aqui no vaso. Tu deita a tua sonda aqui e pega esse resto de fio e amarra ele também. Isso é um macete também para não perder a sonda. E depois faz a sutura com... fecha só a pele ali com nylon. Esse aqui é um acesso que corre mais que o 14, é bem bom. O macete aqui na sondinha é tu dar uma biselada nela. A sondinha ela vem com a cabecinha redondinha, tu dá um cortezinho que ela fique meio como se fosse a ponta ali da agulha, que daí ela entra mais fácil. Tem que cuidar na hora também de introduzir a sondinha, porque às vezes a sondinha rasga a veia. Outro ponto bem importante do SEI, que vocês têm que saber, isso tem que ser um conhecimento, isso aí, né? O ideal seria todo mundo conseguisse fazer FAST, que a gente tivesse um FAST ali na sala de emergência, é o FAST. Então, o que é o FAST? O FAST, ele procura, como vocês já sabem, fluido patológico, patológico, intratorácico, intraperitoneal, no pericárdio. Ele vê uma coleção hipoecóica ou anecoica, que, traduzindo nas palavras, é cinza ou preta. É cinza ou preta. No TLS, o adequado é que ele seja feito no C para investigar hemorragia. Comparado a outros métodos, o FAST é um método mais fácil de usar, ele é um método portátil, não invasivo, não expõe a radiação. Igual tempos atrás também teve uma gestante que teve um trauma de moto e tinha uma lesão esplênica importante, né? Que foi visto no atoma. O atoma apareceu lá o nenenzinho. Ele pode ser repetido. Em comparação ao lavado peritoneal, que tem de 1 a 2% de complicação, o FAST não tem nenhum tipo de complicação. O lavado peritoneal é aquela incisão pequenininha, como se fosse um acesso para a policistectomia videolaparoscópica. A gente abre a poneurose, introduz a sonda, retira para ver se tem sangue, introduz a sonda de novo, passa sorinho, retira para ver se vem sangue. Sem contar que ele é falso positivo. E depois, se tu conseguir estabilizar o paciente, a tua tomografia perde bastante a precisão. Porque o que a tomo quer ver? Líquido livre e ar. Se tu fez um lavado, tu vai ter líquido livre e ar. Então, tu acaba perdendo. Parece uma bobeira isso, mas existem sim pacientes que chegam extremamente instáveis lá na sala vermelha, e a gente consegue, com droga, com sangue, com soro, dar uma estabilizada e dar uma melhorada. Às vezes o caso dele era, sei lá, um escalpo, e ele estava perdendo muito sangue por causa disso, ou não tinha sido feito nada de volume, estava mal manejado. E lembrar que a tomografia, apesar dela ser muito mais específica, a gente consegue ver muito mais coisa na tomografia, o paciente instável não vai para tomo, que seria uma contraindicação da tomografia. Já a contraindicação do FAST, que é relativa, é apenas quando tem uma indicação absoluta de cirurgia, senão tu pode repetir o FAST e fazer o FAST para qualquer paciente politraumatizado. Ele tem umas limitações, porque ele não é um teste definitivo, ele é operador dependente, ele tem uma sensibilidade para hemorragia variando de 60% a 100%, sendo uma média de 42% em hospital-escola, então é bem importante. Ele pode não ver lesões na região do diafragma, do pâncreas, do mesentério, ou lesões que não produzam tanto líquido livre, que é aproximadamente 200 ml. Lembrar que lesão de diafragma também nem sempre é bem visualizado na tomografia, que quando tu tem uma suspeita, por exemplo, tu tem lesão perfurante em zona de transição tóraco-abdominal e tu tem uma suspeita que possa ter lesão de diafragma, o ideal é que tu faça uma videolaparoscopia, seja torácica ou seja abdominal. E também tem as limitações do paciente. O paciente, às vezes,
Vocês veem, o paciente chega cheio de efizema até todo o rosto, barriga, seca tudo ali o enfisema. O enfisema piora muito a parte do FAST, porque o FAST, ele usa ondas de som, né? Um ultrassom, ele usa ondas de som, e pelo ar ele tem menos penetrância, por assim dizer. Que a pessoa da rádio não me escute usando esse termo, mas é assim que dá para explicar. Ou o paciente obeso também, que fica mais difícil de visualizar. Lembrar que por que a gente começa fazendo, geralmente, primeiro, ali no hipocôndrio direito? O abdômen da gente é dividido em supra e infracólon, pelo cólon, né, o transverso. Tem que lembrar que o mesocólon aqui dá essa dividida parcial, né, o abdômen tudo tem contato com tudo, ele não é um sistema fechado, né. E na região, qualquer lesão que tu tenha, por exemplo, tu vai ter uma lesão no ligamento frenocólico, no baço, que é o mais comum que a gente vê. Pelo ligamento frenocólico, ele vai acabar escorrendo, o segundo lugar que ele vai escorrer vai ser aqui, por ter essa separação ali do estômago, vai ser para ali para o hipocôndrio direito. Se tu tiver lesão hepática, lesão em qualquer outro lugar, se vocês lembrarem da circulação celômica do abdômen, o lugar mais profundo e que vai juntar líquido primeiro ou em segundo lugar é no espaço de Morrison, que é ali no hipocôndrio direito. Então, como que a gente faz? A primeira área que geralmente a gente vê da parte abdominal, porque se vocês forem ler o FAST mesencial primeiro para fazer cardíaco, porque se tiver um tamponamento cardíaco, tu consegue salvar o paciente mais rápido, né, do que um FAST positivo abdominal. É a primeira área. A gente tem que ver com o nosso ultrassom, tem que pegar, o ideal é que pegue essas 4 partes, que é o espaço pleural, o espaço subfrênico, ou seja, acima do fígado, o espaço propriamente dito Morrison, que é entre o fígado e o rim, e que tu pegue o polo inferior do rim. Então, tu dê aquilo que eu falo quando a gente tem FAST, que não é muito comum, dá a rodadinha no rim, para tu pegar o polo inferior do rim. Tu faz entre a linha axilar média e a posterior, então, né, ali atrás, e é aproximadamente no 11º espaço intercostal, então é em cima do osso mesmo. Então, aqui a gente vê, o espaço pleural, tá vendo o branquinho aqui do diafragma, o fígado, o rim, e aqui seria o espaço de Morrison, que aqui tá negativo. Enquanto aqui a gente acaba vendo que tem fluido. É bem discreto mesmo, e isso, quanto mais tu for fazendo, melhor tu fica de olho. Já no flanco esquerdo, ele é mais posterior ou na linha axilar posterior. Ele é mais alto, no 8º, no 9º espaço intercostal, e também tu tem que pegar todas aquelas coisas que a gente viu, né? O lugar que fica mais, que geralmente acumula mais líquido é no ângulo do polo superior do rim e do diafragma, mais para baixo. Então, aqui a gente vê o pulmão, o baço e o rim. Vocês conseguem ver o bacinho bem bonitinho? Tem um risquinho, como se fosse um risquinho branco em volta deles. Enquanto aqui, a gente vai ter líquido livre aqui, no caso, em cima do baço, entre o baço e o diafragma. Já na bexiga, o ideal é que a bexiga esteja parcialmente cheia, não seja aquele bexigoma, mas quando a bexiga está muito vazia, a gente acaba perdendo pequenas quantidades de líquidos, diminuindo a sensibilidade do teste. E esse aqui seria uma bexiga normal e aqui seria com líquido livre. E o FAST do pericárdio, né, que tem tamponamento cardíaco, que a gente consegue fazer pericardiocentese, que é tanto terapêutica quanto diagnóstica, que é uma coisa que modifica absurdamente o choque do paciente. Essa semana, no domingo, o Franco acabou operando uma guriazinha, que era uma moto versus moto, se eu não me engano, que ela chegou, estava chocada, passaram, tinha o derrame pericárdico. Eles abriram a barriga, ela também tinha uma lesão hepática e tal, abriram a barriga e fizeram uma janela pericárdica, que daí fica uma coisa mais, uma terapia mais definitiva, mas também pode ser feito só por pericardiocentese. E quando a gente vai falar de retirada de corpos estranhos, por mais esdrúxulos que eles sejam, como esse, que é um pedaço de uma moto, a gente sempre tem que lembrar, ou esse, né, que é uma facada ali na zona de transição, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que fazer controle vascular proximal e distal. Não dá para sair arrancando as coisas que estão introduzidas no corpo do paciente. Primeiro, tu tem que ter um controle desse paciente na mão, principalmente controle
venoso, vascular, proximal e distal, para depois tu retirar o objeto, que se por acaso sangrar, tu consegue puxar. E quando a gente pensa nessa parte também de controle vascular, de lesão vascular importante, a gente tem que lembrar dessa área especial, que ela se dá pela linha paraesternal direita, a linha horizontal que passa aqui na região do manúbrio external, a linha horizontal que passa no rebordo, não, quase no rebordo costal, ali na 10ª costela, e a linha axilar anterior. Dentro desse quadrado, a gente tem muito órgão essencial, e principalmente quando a gente acaba tendo lesão perfurativa, seja por corpo estranho ou não, a gente tem a indicação de toracotomia de ressuscitação. Eu vou dar uma revisada bem rápida sobre toracotomia de ressuscitação. As indicações tem que ser uma indicação precoce, tu tem aproximadamente 15 minutos para tu indicar, para que ela seja mais bem sucedida, uma toracotomia de reanimação. Ela é muito bem indicada quando tu tem tamponamento cardíaco, sangramento intratorácico ou lesão de via aérea principal. O que melhor responde é o tamponamento. O paciente está parando na tua frente, está tamponado e tu não está conseguindo suprir essa demanda por pericardicentese, tu pode fazer uma toracotomia de reanimação. Os elementos contusos não tem, quando não tem sinal de outras injúrias e tudo mais, é uma indicação relativa de tu fazer toracotomia. Já os ferimentos penetrantes, quando o paciente está muito instável, quando é uma PCR assistida ou que dura menos de 15 minutos, tu tem uma indicação de fazer a toracotomia. Eles falam que é uma contraindicação quando o paciente chega sem sinal de vida, sem sinais de tamponamento, está com a sistolia e tem uma PCR a mais de 15 minutos. Porque eles falam que a taxa de sobrevida desse paciente é muito baixa, a taxa dele voltar e ter uma qualidade de vida é praticamente nula. Que é aquele negócio que quando chega aquele paciente que acabou de parar na porta do pronto atendimento e o paciente chega duro, médio fixo, assim. Quando a gente tem um ferimento penetrante nessa área especial ali que a gente acabou de ver, e a gente faz um ampliamento da aorta torácica na saída próximo ao diafragma, a gente aumenta uma sobrevida de 14% para 42%, mesmo que o paciente não esteja parado ainda. Então, mesmo fazer a toracotomia na sala de urgência, nesses casos, aumenta significativamente a chance de sobrevida. Tu aumenta 2 vezes o valor dela, é muito, né? Idealmente, a primeira coisa que tu faz, tu vai abrir com a lâmina do bisturi, pele, subcutâneo, tu coloca o dedo ali na musculatura mesmo e afasta a musculatura e abre com um finoqueto. Idealmente, a primeira manobra que tu faz tu coloca a tua mão direita e puxa o pulmão para cima. Às vezes tem que soltar o ligamento pulmonar com a tesoura, mas dá para soltar arrancando. Se dá uma puxadinha assim, ele solta, né? Não arrancando, mas se dá uma puxadinha assim, geralmente ele solta. E daí tu vai passar a mão, tu vai introduzir tu puxou com a mão esquerda o pulmão para cima, tu vai introduzir a tua mão e vai tocar, porque nem sempre tu consegue ver isso aí, o ideal é que tu veja o que tu tá fazendo, mas tu vai tocar com o teu dedo da coluna. Logo acima da coluna, tu vai escorregar a mão e ali vai estar a aorta. É uma coisa que não vai estar pulsando. Por isso que o pessoal às vezes fica com dificuldade. Eu não tô sentindo o pulso. Não vai estar pulsando, porque o paciente está parado, está fazendo uma toracotomia de ressuscitação. Então, tu vai passar a mão encostou a mão na coluna, tu esfrega a tua mão um pouquinho mais para cima que vai estar a aorta. Tu faz esse movimento, tem uma capinha, como se fosse um peritônio, assim, com a mesma consistência do peritônio, tem uma capinha que passa por cima e que gruda a aorta ali na região próxima à coluna. Então, tu vai passar a tua mão fazendo um movimento desse jeito e aqui em cima e vai laçar a aorta com o teu dedo mesmo. Laçar, é muito difícil rasgar a aorta. A aorta é uma coisa grossa. Tu vai laçar ela com o teu dedo e daí passar um plug. O ideal é que seja o mais próximo possível ali da região do diafragma. Esse plano pode ficar até 30 minutos de clampeamento. Tem uma foto, né, que eles estão com a satinska ali e tudo mais. Tem gente que fala assim, tá, mas e como que eu tenho certeza que eu não peguei o esôfago? Bem, se tu clampeou e começou a fazer massagem
e o paciente voltar, é pouca probabilidade, massagem cardíaca aberta, é pouca probabilidade que tu tenha pego o esôfago, mas dá para tu pedir para passarem uma sonda orogástrica até descarte de lesão de base de crânio, e daí tu consegue palpar essa sonda dentro do esôfago. É uma manobra bem simples, enquanto tu tá abrindo o tórax, tu pode pedir para alguém fazendo isso para ti. Quando tu tem sangramento ali na região principal do pulmão, dá para tu clampear, solta os ligamentos inferiores, dá para tu clampear a saída ali mesmo. Mas dá para tu, que foi o que eles deviam ter feito, que eles tentaram fazer, na verdade, com a Lady Di. Mas dá para tu fazer isso aqui, tu rotaciona, tu solta os ligamentos do pulmão, vamos supor, tem uma lesão de veia pulmonar, está ensanguinando o paciente, tu não está conseguindo tampar esse sangramento. No lugar de tu ficar tentando clampear com risco, uma pinça, né, com um risco de tu ter um aumento da lesão, fazer uma lesão iatrogênica, tu pode simplesmente soltar os ligamentos do pulmão e rodar o pulmão. Quando tu roda o pulmão, tu faz uma hemostase natural ali, por pressão mesmo, porque daí tu vai rodar, os brônquios principais vão rodar ali em cima da artéria e da veia, reduzindo o sangramento, porque tu consegue manejar o paciente mais adequadamente. É ideal que tu faça a abertura do pericárdio. A abertura, quando vocês verem uma toracotomia, vocês vão pensar, realmente é muito, quando tu olha o coração, a traição está nesse sentido, o teu primeiro movimento é pegar a tesoura e cortar no mesmo sentido da incisão. Tem que lembrar que passa o nervo frênico aqui, próximo ao pericárdio, e ele passa paralelo, como se fosse paralelo às costas ali do paciente. Então, se tu fizer uma incisão nesse sentido, tu vai acabar lesando o nervo frênico. Então, o ideal é que tu faça paralelo ali a região das costas, abrir desse jeito. Abrindo o pericárdio, às vezes só quando tu abrir o pericárdio, já o paciente já melhora completamente, porque às vezes era tamponamento. Então, que é esse movimento que ele está fazendo, tá vendo? Como o tórax, tudo bem, esse tórax está arregaçado, geralmente na toracotomia de reanimação, vocês não vão ver um tórax tão aberto assim, mas geralmente, até tua mão tá ali no lugar, entendeu? A mão do residente chega a tremer para lanhar o frênico, entendeu? Porque parece que é um movimento mais natural, mas o certo é tu abrir paralelo ali ao frênico para tu não cortar. Se tu cortar o frênico, tu vai ter paralisia diafragmática daquele lado. E quando tu vai fazer uma massagem cardíaca em toracotomia, o ideal é que tu faça sempre com duas mãos, esse movimento, comparando a massagem cardíaca aberta e as compressões intratorácicas, você tem um aumento do débito significativo, quase mais que o dobro, quando tu faz uma toracotomia e faz massagem aberta, sendo que o fluxo cerebral, que é a massagem, o que é a massagem convencional? Aquela que vocês aprendem no ACLS. A massagem convencional consegue manter um fluxo aproximado de 10%, isso aqui é tudo teste em animal, né? Tu consegue manter um fluxo cerebral em 10%, enquanto 10% a mais do que da convencional, enquanto a perfusão das coronarianas é 400 vezes mais efetiva. É bem importante a diferença. E aqui tem um vídeo, acho que a maior parte de vocês já viu esse vídeo, mas aqui é um vídeo da toracotomia, que a gente tem. Aqui é o pé do paciente. Então, aqui tá a cabeça do paciente. Vocês estão vendo o negocinho vermelho? Então, né? E aqui tá o pé do paciente. Na hora que a gente foi abrir esse tórax, não tinha finoqueto, então acabou quebrando a costela, mas tudo bem. Enfim, gente, eu tentei fazer uma aula mais curtinha hoje, mais resumida, né? E diferente, esse ano foi completamente diferente. Eu queria estar com vocês, tipo o Dr. Tupi aqui na aula de anatomia, mas a gente fez essas nossas reuniões dessa forma moderna aqui, mas mesmo assim, o Golden Hour aconteceu durante todo o ano. Quando vocês forem liberados, vocês voltaram a frequentar a liga. Vocês estão de parabéns e eu agradeço o empenho de todos vocês.